Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, se Deus é tão bom, por que as pessoas sofrem tanto? Por que há tanta luta, tanta batalha, tanta dificuldade? Veja bem, Deus, ele é um Deus poderoso, que criou céus e terra e ele cria todos nós, somos criaturas. Mas Deus, ele tem um projeto para que a criatura, em um momento que ela queira tomar posse daquilo que Deus tem para ela, fortalecendo e abençoando a cada dia mais, né? Essa pessoa se transforma em filho e filha de Deus. Mas para isso há um procedimento, há uma obediência, há uma santidade, há algo que nós temos que fazer para que haja o proteger e o agir de Deus. Então, as pessoas hoje vivem no sofrimento e na dor só por um ponto, ignoram a palavra de Deus. Não quer dizer que se eu não obedecer a palavra de Deus, eu vou ser castigado. Não é isso, não é isso. Não é isso. Você tem que entender que a palavra de Deus para nós, ela é assim. A gente vive no mundo, jaz no maligno, cheio de pecado, iniquidade e destruição. E quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus, ela vai nos tirar desse lamaçal, desse sofrimento pela obediência dela e vai nos blindar para que o inimigo não nos toque. Amém? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Mas não é só estar na igreja. Porque a maioria hoje está na igreja e o maligno está tocando de todas as maneiras. Tanto é que um dos maiores jargões do crente, o diabo se levantou contra mim. Se o diabo se levantou, que ele está tocando em você. E a Bíblia diz claramente, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Então as pessoas não sabem nem o que elas falam. Elas criam jargão. Não, pastor, estou na luta. Irmão, estou na luta, mas o diabo se levantou, mas ele vai cair. Quer dizer, se o diabo se levantou, ele tocou. E se ele tocou, quer dizer que você não está em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Amém? Então, se o diabo não toca naqueles que estão em Cristo, e está tocando em você, quer dizer que você está na igreja, mas não está em Cristo ainda. Então, nós temos que entender que quando nós estamos no mundo, nós temos um livre-arbítrio e fazemos o que quisermos com as nossas vidas. Nós podemos caminhar, podemos errar, podemos falar, podemos transgredir, podemos beber, fumar, adulterar, fornicar, fazer o que a gente quer. Só que automaticamente, praticando isso, entramos num caminho largo e espaçoso, onde tem toda a perdição e destruição de nossas vidas e almas no dia do juízo final. Enquanto não chega o dia do juízo final para ir para o inferno, enquanto vivemos nesse caminho largo aqui nessa vida, só vem destruição. E aí Deus vem com a sua palavra, por intermédio de Cristo, por intermédio da igreja, da salvação e da vida eterna. Isso não vem de agora, vem desde lá de trás. A qual ele mostra que a obediência da palavra vai fazer com que a gente resgate a nossa alma das trevas, venha para os caminhos da luz, que é Cristo, e consigamos alcançar da parte de Deus aquilo que nós precisamos, que é a nossa ajuda. Então é um passo automático. Se o mundo inteiro se transformar em Cristo de verdade, não só enfeitar a igreja, mas abrirem o coração para a palavra de Deus e palavra de Cristo, como você e sua família que está me ouvindo, e praticar e viver, você vai ver que não vai ter tanto sofrimento e dor no mundo. Agora o povo prefere mais as trevas do que a luz, porque as obras das pessoas são más, elas gostam disso, elas gostam do pecado, e aí acabam colhendo aquilo que as destrói a cada dia mais. Veja o que a palavra diz em livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 em diante. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Está vendo? Pastor, eu estou debaixo de maldição, eu estou debaixo de luta, é só batalha, é desemprego, é fome, é miséria, é luta, meu problema é com casamento, meu problema é com a minha esposa, o meu marido é só misericórdia, meus filhos, meus pais. Por quê? Porque nós não queremos ouvir atentamente a voz de Deus. Nós não queremos aceitar a palavra de Deus. Nós não queremos viver e praticar a palavra de Cristo. Porque ele diz que qualquer ser humano que ouvir atentamente a voz de Deus, viver e praticar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, virão sobre essas pessoas todas estas bênçãos que nós vamos falar agora, e elas nos alcançarão. Quer dizer, por mais que eu esteja distante dela, não é eu que tenho que correr atrás dela, é ela que vai correr atrás de mim. Não é eu que vou alcançá-la, é ela que vai me alcançar. Mas eu não quero ouvir a palavra de Deus. Eu não quero ouvir os mandamentos de Cristo. Eu não quero viver as verdades de Cristo. Ou vivo aquilo que me convém. Mas quando a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra me repreende, eu não aceito, eu ignoro, eu fico nervoso, eu fico nervosa. Onde já se viu que palavra é esse, que evangelho é esse? Não é bem assim? Quem vai viver essa verdade? Quem vai querer servir a Deus dessa maneira? E aí nós recusamos em dar ouvido. Nos recusamos em estar atentos e atentas à voz do Senhor.
dos mandamentos e doutrinas de regras que ele deixa para a sua igreja nos dias de hoje, para mim e você, aceitarmos, ouvirmos, lermos, recebermos e praticarmos em nossas vidas. Então ele condiciona que as bênçãos, o refrigério, a tua cura, a minha cura, o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória, a tua paz só vai vir sobre a sua vida a partir do momento que você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, em diante das suas doutrinas e mandamentos, por intermédio de Cristo, viver e praticar. Então, primeiramente, você tem que entender que a prática da palavra é o que vai gerar frutos em nossas vidas. Então, você já tem que começar a prestar atenção se pregam a palavra para você. Ou é só carro, casa, dinheiro e vitória, e toda a palavra é vinculada a bênção, ouro, prata, vitória. Pregam mais a lei e o judaísmo do que realmente anunciar Jesus Cristo, a vida eterna e a salvação. Então ele diz para nós, no versículo 2 de Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito no campo, tá vendo? Você morando na cidade será bendito, bem abençoado. Bendito o fruto do teu ventre, quer dizer, bendito os seus filhos. Bendito o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E ele diz: bendito o teu cesto e a tua maçadeira. E ele diz: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja em teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará a terra que te dá ao Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. Então Deus está dizendo de promessas. Ele está trazendo uma base, Deuteronômio 28 em diante, de promessas. Bendito serás ao entrares ao sair, bendito você vai ser se morar no campo ou na cidade, bendito é o fruto do nosso ventre, vai ser bendito e abençoado nossos filhos e filhas, bendito é os frutos da nossa vaca, dos nossos animais, quer dizer, do nosso trabalho, vão produzir frutos. Bendito será o nosso celeiro, quer dizer, não vai faltar comida, não vai faltar alimento, vai ter sempre bonança. Seremos benditos em todos os caminhos, no campo ou na cidade, em qualquer lugar que nós tivemos, mas ele condiciona: se atentamente. E o que a gente menos se preocupa em atentar hoje é a palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Então ele condiciona que sim, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer abençoar, Deus quer prover no seu celeiro, no meu celeiro, Deus quer nos colocar como benditos diante de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas, como servos e servas prudentes e obedientes, mas isso só vai acontecer a partir do momento que nós ouvirmos, aceitarmos e vivermos atentamente a voz, a palavra, os mandamentos e as doutrinas de Deus. E olha o que ele fala para nós no versículo 10 em diante, Deuteronômio 10 em diante: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sobre juramento aos teus pais prometeu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva em tua terra, no seu campo, e para abençoar todas as obras da sua mão. Emprestará a muita gente, porém você não pedirá emprestado. Veja. É tremendo, Porque a maioria dos brasileiros hoje ou está pedindo emprestado para alguém ou está devendo para o banco. É emprestado do mesmo jeito. E ele está dizendo que emprestará a muitas pessoas, mas porém tu não mais precisará pedir emprestado. E olha o que ele fala no versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Se observares aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aí eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Ô glórias! Isso é Deus. Então a palavra, ela está sendo bem clara para mim e para você. Quando nós abrirmos o coração, tivermos sede, desejo de ouvir, aceitar, viver as palavras, as regras, as doutrinas de Cristo, os mandamentos de Jesus, para nós como igreja nos dias de hoje,
as janelas do céu se abrirão sobre as nossas vidas. Deus vai nos pôr como benditos em todos os aspectos e áreas da vida, nos abençoando, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos protegendo, nos guardando, nos direcionando diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia mais na presença do nosso Deus. Então, por que o mundo vive em sofrimento? Porque o mundo não quer ouvir a palavra de Cristo, as pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas que estão na igreja não querem ouvir o evangelho de Cristo mais, não querem ouvir a verdade. Às vezes você está aí, ouvindo a verdade, e a verdade está mostrando que o que você está seguindo, aonde você está caminhando, quem está te liderando, está te ensinando errado, está corrompido, pervertido, mas você está lá, camaradagem, amizade, como se Deus, no dia do juízo final, não viesse cobrar de nós. Então, se não há atitude para haver uma mudança espontânea sua, também não vai ter atitude para haver mudança e o agir de Deus. Porque você está aí, ele não está dizendo aquele que está na igreja, aquela que está na igreja, aquele que tem a Bíblia, aquela que tem a Bíblia, aquele que tem um cabelão, aquela que tem um cabelão saião, aquele que está de paletó, vai receber as minhas bênçãos. Não, não, não. Aquele que é negro, aquele que é branco, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que é pequeno, aquele que é grande. Não, não, não. Ele está dizendo todos aqueles e todas aquelas que ouvirem, aceitarem, viverem e praticarem os seus mandamentos e as suas doutrinas. Então é a mesma coisa hoje, para você entender no mundo religioso, que assim se dizem nos dias de hoje. As pessoas falam assim, pastor, como é que pode, Deus falar para a pessoa que o cigarro é pecado, a bebida é pecado, a prostituição é pecado, o adultério é pecado, a droga é pecado. E isso traz coisas ruins para a vida dela, pelo pecado que pratica, porque o salário do pecado é a morte. E a partir do momento que você tem o salário do pecado, que é a morte, como pode as pessoas fazerem isso? Eu vou dizer a mesma coisa. E como pode uma pessoa que está dentro da igreja praticar os mesmos pecados achando que não vai haver sentença? Ou uma pessoa está dentro do lugar que se diz igreja, onde o seu líder ensina tudo errado e a palavra está dizendo que está errado e a pessoa continua lá? É a mesma coisa. Cegueira espiritual, surdez espiritual e coração apedrejado de uma maneira que a verdade já não penetra mais. É a mesma maneira. Quantos de vocês estão me ouvindo? A palavra e está atrás de chavinha, rosinha, arca da aliança, cajado de Moisés, sacrificando o teu Isaac no sal grosso, na velhinha, na campanha, na aguinha, no copinho de água, aonde a Bíblia diz que são heresias destruidoras, estão se apostastando da fé, introduzindo heresias destruidoras, fazendo com que vocês neguem o próprio Deus, e a palavra está dizendo que isso não provém de Cristo, é Satanás que está por trás, dando carro, casa, dinheiro, riqueza, bens materiais, é Satanás fazendo o cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, porque ele tem poder para isso e Deus nos alertou na Bíblia e você continua no erro, continua na falha, porque você está aí por camaradagem, você está aí porque é conterrâneo, porque é zona de conforto, você está aí porque tem cargo, você está aí porque está bem na foto, bem na fita, te agrada a você e sua família, mas você tem que entender, e eu também, que não temos que estar onde nos agrada e sim buscar aquele lugar onde se prega a verdade que agrada a Deus. Que é a mesma coisa. Como pode, pastor, a pessoa ouvir a palavra e ainda continuar no pecado? Como pode, sabendo que vai trazer destruição sobre a sua vida? A mesma coisa eu falo. Como pode uma pessoa ouvir a verdade e continuar numa religião errada? Ouvir a verdade e continuar com seus dogmas pecaminosos? Ouvir a verdade e continuar seguindo líderes errados, pecaminosos que não provêm de Deus? É a mesma coisa. Tudo se resume a um ponto. Cegueira espiritual, surdez espiritual. E o coração está tão concretado que já não tem mais como receber e permitir que a palavra penetre. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, tá vendo? E a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu vou dizer o quê? Fala a Deus para este povo aprender. Olha o que Jesus está falando para cada um de nós hoje. Qualquer ser humano que abre o coração para ouvir a palavra de Deus por intermédio de Cristo, aceitar a palavra nos dois pilares, Jesus falou para não fazer, vamos nos esforçarmos e não fazer. Assim estamos colocando a palavra em prática. Jesus falou para nós fazermos,
Vamos nos esforçarmos em fazermos. Assim colocaremos a palavra de Cristo em prática. E ele diz que pela prática desta palavra, nós começamos com a nossa família ou individualmente construir uma casa espiritual, mas sobre a rocha, sobre o alicerce. Vai vir os rios, transbordar os ventos, as enchentes, o vendaval, o furacão, dar com força, com ímpeto contra aquela casa, mas não a derruba, porque ela está construída na rocha. Ela foi construída na obediência da palavra de Cristo.